No Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre o combate ao telemarketing abusivo. Nossos convidados, o juiz Vitor Luiz de Almeida, do Juizado Especial de Montes Claros, professor universitário, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Participando também o advogado Rômulo Brasil, especialista em Direito do Consumidor. Doutor Vitor, o que configura o telemarketing abusivo? Por que acontecem estes abusos? Olá, Carlos Menezes, Dr. Rômulo Brasil, uma satisfação participar desse programa com vocês. O telemarketing ativo, ele envolve a prática da oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou de mensagens telefônicas previamente gravadas ou não. Essa situação, ela foi disciplinada pela Anatel em dezembro do ano passado, por meio do ato 10.413, no qual ficou estabelecido que as empresas, ao utilizarem dessa modalidade de telemarketing, são obrigadas a utilizar o prefixo 0303. Isso porque tinha como objetivo de evitar a prática de ligações indesejadas pelo consumidor e resolver um problema, que é enfrentado pela nossa sociedade, advindo aí da insatisfação dos consumidores em razão da grande quantidade de chamadas que são recebidas, da insistência da oferta de alguns produtos e alguns serviços, e por outro lado, inclusive dos próprios setores que querem ofertar produtos e serviços que sejam interessantes ao consumidor e que se veem aí prejudicados em razão do consumidor acabar não atendendo essas ligações. Dados da Serasa Experian apontam que há cerca de 68 milhões de inadimplentes no país. Em razão disso, empresas de cobranças ligam de forma rotineira para os consumidores devedores. Doutor Rômulo, qual é a dimensão destes abusos de telemarketing hoje no Brasil? Nós temos visto um completo desrespeito às normas legais. Enquanto a sociedade sofre com esses desrespeitos das empresas que, conhecedoras da normatização que proíbe esses abusos, mas insistem em burlar, nós, defensores da legislação, advogados, poder judiciário, juntamente com o consumidor, com o cidadão, nós temos tentado, de forma legal, coibir esse tipo de ação, porque o desrespeito ele existe e infelizmente, não obstante tenhamos legislação que impeça isso, mas de forma extremamente abusiva e num número assustador. Doutor Vitor, como ver a obrigatoriedade do prefixo 0303, para identificar esse tipo de chamada? Por que a questão precisou ser disciplinada pela Anatel e qual é o objetivo do 0303? Essa questão precisou ser disciplinada pela Anatel, que é uma agência reguladora, em razão do grande volume de ligações que estavam sendo realizadas aos consumidores, em dias e horários inadequados, de forma muito reiterada, o que acaba gerando um incômodo desnecessário. E o consumidor ele não tinha como saber se essa ligação que ele estava recebendo, se ela era advinda do telemarketing ativo, ou se porventura era uma ligação que lhe interessasse atender. Então, em razão dessa situação e com o objetivo de disciplinar a situação, a Anatel obrigou as empresas a utilizarem esse código 0303. Vale ressaltar que em março desse ano a obrigatoriedade começou para as ligações realizadas por telefone celular e em junho essas ligações começaram para telefone fixo, originadas de telefone fixo. E aí é importante também ressaltar, Carlos, que em razão também dessas cobranças, porque o telemarketing ativo, o prefixo 0303, ele não vai se aplicar a cobranças, a pedido de doação, a campanhas partidárias. Mas a Anatel já verificou também essa situação com relação às cobranças abusivas, as ligações abusivas envolvendo cobranças. Recentemente, nesse mês de novembro, o Conselho Diretor da Anatel, no dia 3 de novembro de 2022, por unanimidade, eles aprovaram a necessidade de criação de um novo prefixo, que será o 0304, a ser utilizado por empresas de cobrança. Isso foi até uma proposta do conselheiro Manuel Campeiro,
que defendeu que as cobranças elas estão sendo tão abusivas quanto o telemarketing ativo. Então, só para deixar claro para o telespectador, 0304 para empresas de cobrança, não é isso? De cobrança. E os tipos de chamadas a serem identificadas pelo 0303? O 0303 ele é para o que juridicamente nós chamamos de telemarketing ativo, que são as ofertas de produtos e serviços, certo? Então, o 0303 ele só se aplica à oferta de produtos e serviços. As empresas de cobrança elas não estavam obrigadas a utilizar o 0303. Então, por isso, a Anatel, agora, recentemente, né, decidiu que as empresas de cobrança vão ter que usar o prefixo 0304, mas ressaltando que, mesmo após essa decisão, a área técnica da Anatel informou que é necessário primeiro realizar uma consulta pública sobre o procedimento operacional a ser realizado. Essa consulta ela vai ficar aberta por 60 dias e depois vai ser regulamentada a utilização e as empresas vão ter aí mais 180 dias para se adequarem a essa exigência da Anatel. Doutor Romulo, o senhor quer comentar, né? Essa exigência de vir com o prefixo 0303, ela vem muito bem-vinda para orientar o consumidor, porque permite a todos nós, por exemplo, quando no momento de uma reunião, no momento familiar, a gente consiga ali identificar, olha, trata-se no caso aqui de telemarketing. A gente transfere para o consumidor o livre-arbítrio, o poder de falar, não vou atender agora, vou dar end, situação que não acontecia antes da implantação desse sistema. Agora, infelizmente, nós temos visto um desrespeito em relação a essa normatização. O que eu tenho orientado, inclusive eu tenho praticado enquanto consumidor, Carlos, é que, veja bem, se uma empresa, no primeiro contato que ela tem com o consumidor, que é aquele contato para tentar vender, ofertando um produto ou serviço, ela já inicia desrespeitando uma norma, o que é que virá nos momentos seguintes? Então eu, enquanto consumidor, enquanto operador do direito, porque essa situação a gente não tem como evitar. Eles burlam, eles pegam outro telefone, ligam sem a implantação e implementação desse 0303 e o que que eu faço? Eu não premio essa empresa. Quando eu vejo que uma empresa vem até mim burlando o sistema, eu já arrisco ela da minha lista de empresas e penso, eu não vou comprar nessa empresa. Pois é, mas o senhor está dizendo aí que as empresas estão burlando, né, a obrigatoriedade do 0303. E eu faço a pergunta agora para o doutor Vitor. Doutor Vitor, o que o consumidor deve fazer quando receber chamadas de telemarketing que não estão identificadas pelo 0303? Ou seja, quando as empresas estão burlando isso? Isso é um problema, Carlos. É uma prática que a gente chama de spoofing, porque as empresas elas têm tentado fraudar a norma e realizando essas chamadas sem o prefixo 0303. Então, quando o consumidor identificar essa situação, ele tem vários caminhos, né? O primeiro deles, né, que é sugerido, é inclusive utilizar uma plataforma da internet que chama Não Me Perturbe. Nessa plataforma, o consumidor ele pode se cadastrar para ele não receber esse tipo de ligação. E caso ele já tenha, né, feito o seu cadastro e mesmo assim continue a receber esse tipo de ligação, ele pode registrar uma reclamação na própria plataforma. Além disso, né, ele pode escolher não receber, como o Dr. Romulo falou, e até utilizar-se aí. Nós temos alguns aplicativos, né, alguns recursos nos aparelhos celulares que permitem isso, mas ele pode também, com base no próprio ato 10.413, anotar o nome da empresa, o número, e ligar para a sua operadora de telefonia celular, certo? Pedindo que esse número seja preventivamente bloqueado, ou seja, para que ele não receba mais chamadas desse número, uma vez que a norma está sendo burlada. E aí, caso, né, isso também não consiga resolver, ele ainda pode fazer reclamações junto à Anatel, junto ao PROCON, e, se necessário, né, até mesmo provocar o Poder Judiciário para tentar resolver essa situação. Doutor Romulo, quais são as sanções administrativas, né, para as empresas que descumprirem as normas da Anatel em relação ao telemarketing abusivo? Olha, Carlos, as sanções elas são inúmeras, tá? Salvo engano, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor traz um rol exemplificativo dessas sanções,
mas traz, por exemplo, a proibição de comercialização do produto ou do serviço, a cassação da licença da empresa. Então são uma série de restrições e que tem o intuito de coibir que essas práticas elas venham acontecer, e nós temos visto acontecer cada vez mais, mas que infelizmente a legislação, os operadores do direito, nós estamos sempre precisando da contribuição, da ajuda do consumidor, conforme o doutor Vitor falou, para denunciar esse tipo de ação. Inclusive, nós temos hoje algumas plataformas, como por exemplo, plataformas de denúncia, como por exemplo, consumidor.gov.br, que tem funcionado muito bem. O consumidor vai lá, denuncia, e a gente tem visto um bom resultado através dessas reclamações. Mas, doutor Vitor, com todas essas sanções, né, que se referiu o doutor Rômulo, eu queria entender melhor por que ainda assim as empresas insistem no telemarketing abusivo. Carlos, isso é uma boa pergunta, né? Nós estamos aí, né, dentro de um ordenamento jurídico, né, em que há uma liberdade econômica, mas o que se verifica é que essas empresas, no intuito de vender os seus produtos, os seus serviços, acabam, né, de certa forma, ultrapassando o limite do razoável, e isso chega, inclusive, né, a atingir aí, né, a própria dignidade do consumidor, né, porque nós temos que ter um limite entre isso. Nós não temos direitos absolutos, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, o que essas empresas, desobedecendo a norma trazida pela Anatel, ao que me parece, né, elas pretendem atingir a sua finalidade, mas estão se esquecendo e deixando de lado, né, as normas de proteção do consumidor, o que é muito efetivo no nosso Estado, porque a nossa própria Constituição Federal, né, no artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, no seu inciso 32, ela estabelece que o Estado vai promover, né, a defesa desse consumidor. E aí nós temos todo um conjunto normativo, como bem expressado aí pelo Dr. Rômulo, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação muito efetiva, que prevê sanções administrativas, né, sanções cíveis, no caso das ações de indenização, ações combinatórias, e até mesmo sanções criminais para quem praticar aí essa publicidade tida como abusiva. Só para a gente encerrar esse bloco, doutor Rômulo, há práticas que são boas práticas do telemarketing, né? Mesmo assim as empresas preferem não exercitá-las, não exercê-las. Exatamente. Como é que o senhor vê isso? Conforme o magistrado, o doutor Vitor, muito bem disse, visando sempre o lucro, né? É uma corrida louca para lucrar, para ganhar cada vez mais. Mas é isso, a sociedade está sempre na busca de cercar essas situações. Então, quando a conduta errônea, abusiva acontece no mundo real, o consumidor vem e denuncia, o legislativo trabalha na construção de normas para coibir esse tipo de ação, e a vida segue num trabalho em conjunto entre a sociedade e demais entes do poder. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. O Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com Via Justiça, hoje falando sobre o uso abusivo do telemarketing. Participam do programa o juiz Vitor Luiz de Almeida, do Juizado Especial de Montes Claros, e o advogado Rômulo Brasil, especialista em direito do consumidor. Doutor Vitor, como os tribunais estão se manifestando sobre a questão? Queria que o senhor falasse sobre as decisões judiciais sobre o assunto e em que sentido elas estão sendo tomadas. Bem, Carlos, a primeira coisa que a gente tem que comentar sobre esse ato da Anatel de dezembro do ano passado, o 10.413, é que houve o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ADI 7166, por algumas associações que representavam aí as empresas de telecomunicações e também os seus empregados, questionando a constitucionalidade desse ato sob o argumento de que a Anatel, ao expedir, né, essa norma,
ela teria extrapolado a sua competência e violado normas constitucionais, inclusive, né, que fomentam aí o desenvolvimento econômico, certo? Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi distribuída, teve como relator o ministro Edson Fachin. E aí, posteriormente, em agosto desse ano, o ministro entendeu pela rejeição da ação por uma questão processual, tendo em vista que as autoras elas não tinham a legitimidade ativa para o juizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas, não obstante, o voto dele é bastante interessante porque, apesar dele rejeitar, né, a ação pela ilegitimidade, ele registrou que esse ato da Anatel ele não teria uma ofensa direta à Constituição Federal, mas sim demandaria uma análise de normas infraconstitucionais, sobretudo porque a Anatel teria editado o ato dentro do seu poder regulamentar para defender o interesse do consumidor. Então, assim, essa é uma manifestação do STF sobre o ato específico, mas nós temos, né, nos tribunais outras manifestações já envolvendo especificamente o desrespeito pelas empresas com relação ao Código 0303. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão legal, doutor Rômulo. Nós temos visto o desrespeito, o poder judiciário executando bem a sua função no que lhe cabe. E a vida, infelizmente, a realidade em todos os segmentos, não somente na esfera do direito do consumidor, acontece dessa forma. Infelizmente, a legislação ela está sempre um passo atrás do que de fato acontece no mundo real. Então, à medida que essas infrações, que esses desrespeitos, que esses abusos forem acontecendo, nós vamos trabalhando em conjunto de forma a coibir, a estar sempre tentando sanar essas lacunas e proporcionar, trazer para o consumidor uma situação mais igualitária, uma situação mais balanceada. O senhor viu ali os fundamentos do direito do consumidor, direito da economia, né? Sim. É uma dicotomia, qual que prevalece, hein, doutor Vitor? Carlos, isso é muito interessante, e aí, né, a manifestação do doutor Rômulo também, porque nós não temos, não podemos dizer que temos entendimentos unânimes dos tribunais sobre isso. Né? O que nós temos até agora são algumas ações, né, algumas ações combinatórias, determinando a obrigação de não fazer, para que essas empresas responsáveis pelo telemarketing ativo parem de, né, proceder o telemarketing contra aquela pessoa, né, e muitas vezes nós temos até a fixação de multa pelo juiz, caso ela continue. E nós temos algumas questões que envolvem a ocorrência ou não de danos morais com relação a essa situação. E, nesse ponto específico, nós temos algumas decisões judiciais, né, que reconhecem a existência desse dano moral, entendendo que, na verdade, quando isso ocorre, principalmente quando a pessoa já fez o pedido anterior para que essas ligações, né, elas cessem, e aí as empresas que estão desenvolvendo telemarketing ativo, né, oferecendo os produtos e serviços, continuam a realizar essas ligações. Então, nós temos algumas decisões judiciais que reconhecem o dano moral porque entendem que isso extrapola o mero aborrecimento, principalmente situações em que ficou comprovado que as ligações eram realizadas em horários não apropriados, em dias de feriado, finais de semana, e nós temos algumas outras decisões também que ainda não reconhecem o dano moral, entendem que isso estaria dentro, né, de um patamar da vida moderna, né, que o consumidor estaria sujeito a isso em determinadas situações e que, apesar de ser ilícito de o judiciário determinar que cesse a conduta, mas que isso não chegaria a atingir direitos à personalidade. Mas isso é comum, né, dentro de uma perspectiva de uma questão nova, né, e que vem sendo apreciada pelo judiciário, já chegou aos tribunais, que provavelmente depois vai caminhar até os tribunais superiores para ser pacificada. Pelo que o doutor Vitor falou, doutor Rômulo, não está pacificado esse ponto na justiça, né? Não está pacificado, como vários outros pontos,
Mas é isso aí, é muito importante que o consumidor saiba que temos tido inúmeras decisões junto ao Poder Judiciário no sentido de entender que essas práticas abusivas, elas configuram dano moral. E é claro que vai depender do caso a caso, vai depender do caso concreto. Mas de quanto seria o dano moral? Aí, conforme eu disse agora há pouco, vai depender do caso concreto. Nós temos situações, Carlos, veja bem, de empresas ligarem para o mesmo consumidor 30 vezes no mesmo dia, vendendo produto, ou seja, através do telemarketing ou fazendo a cobrança. Então, o consumidor deve, ele tem uma condenação, às vezes determinando que ele cumpra o pagamento, a empresa pode cobrar? Pode, mas tem um limite nisso aí. É importante que o consumidor entenda, que a empresa entenda que o direito dela em cobrar, que o direito dela em ofertar um produto esbarra no direito do cidadão, na dignidade da pessoa humana, né? Então não pode ter excesso, a gente tem que levar sempre, fazer uma análise pelo bom senso. Pode ligar uma vez? Pode. Pode lembrar ao consumidor que ele deve? Pode. Agora, lembrar todo dia, isso é descabido. Mas eu pergunto ao senhor, doutor Vitor, em que momento, então, esse consumidor deve procurar a justiça? Que provas ele deve levar para a justiça para ganhar a ação? É difícil, né, Carlos? Eu não posso me manifestar como magistrado como que ele pode fazer para ganhar a ação, né? Mas, manifestando de forma abstrata, né, o que eu posso dizer? É importante que o consumidor, quando ele se depara com essa situação de irregularidade, né, que ele primeiro tente, né, resolver através dessas plataformas e guarde os comprovantes de suas reclamações, né, junto às plataformas de defesa ao consumidor, certo? E que também é imprescindível que ele, até procurar o auxílio jurídico, né, dos advogados, que ele também faça prova da existência dessas ligações, certo? Então, como o doutor Rômulo falou aí, olha, recebe 30 ligações por dia, ou recebe ligações em fins de semana, recebe ligações em horários inapropriados, e aí o consumidor ele tem várias formas de conseguir comprovar essas ligações, por meio de prova documental, por meio de uma ata notarial, quiçá até por meio de prova testemunhal, porque esse vai ser um fato muito importante, para que o judiciário possa decidir naquela questão específica, né, se ocorreu ou não o dano moral, porque além da configuração do dano, antes disso, nós vamos ter que ter a comprovação desse ato, né, digamos, ilícito aí por essas empresas, quando elas estão extrapolando o seu poder de oferta e descumprindo aí a normatização, inclusive trazida pela Anatel, bem como a própria normatização de defesa do consumidor, porque nós temos lá no artigo 6º, inciso 4, por exemplo, que, né, o Estado ele vai promover essa defesa do consumidor contra uma publicidade abusiva. Essa conduta das empresas, né, dentro dessa análise abstrata, ela estaria configurando uma conduta abusiva, né, seja na oferta de produtos ou serviços, ou seja na cobrança, porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42 também, prevê que pode haver a cobrança, como o doutor Rômulo falou, pode, mas ela não pode ser abusiva, ela não pode constranger o consumidor. O doutor Rômulo quer comentar rapidamente? Conforme o doutor Vitor muito bem disse, levar ao consumidor print de tela, Carlos, printar a tela, gravar ligações para demonstrar junto ao Poder Judiciário que ele está sendo constrangido, registrar, porque ocorreu ato ilícito, a empresa excedeu no seu direito, passa em tese a surgir o direito do consumidor, às vezes dependendo do caso concreto, a um dano moral, a uma indenização. Agora, ele tem que fazer prova disso e levar ao Poder Judiciário. E aí, a partir disso, vai passar por uma apreciação do magistrado e a condenação virá ou não. Nós estamos chegando ao final do programa. Doutor Vitor, rapidamente, as considerações finais do senhor. Bem, Carlos, eu acho que foi uma inovação muito importante da Anatel, essa regulamentação, né? E isso caminha para ser ainda melhor com a regulamentação vindo também das empresas de cobrança.
certo? E é importante que o consumidor tenha essa consciência, né, de que ele não deve estar sujeito a esse telemarketing abusivo. Então, na verdade, ele tem que tomar as providências cabíveis, né, porque se ele não denunciar, isso não chega até as autoridades competentes. Então, ele deve fazer essas reclamações junto à Anatel, por exemplo, junto ao PROCON, e, se necessário, trazer a questão ao Poder Judiciário, né, devidamente instruído o processo, que vai estar acompanhado por um advogado, para que o Judiciário possa analisar as situações e, em sendo comprovado, né, a falta de razoabilidade, a ilicitude de condutas dessas empresas, né, se for o caso, determinar medidas, inclusive com a aplicação de multas, para que isso pare de acontecer e, eventualmente, até em determinados casos, reconhecer esse dano moral como forma a obrigar aquelas empresas que estão indo contra o ordenamento jurídico a cumprir o que é determinado pela lei. Né, cumprir o que é determinado pela legislação, que é feito em prol do bem comum da população. O senhor agora as considerações finais, rapidamente. Rapidamente. Para que a sociedade se aperfeiçoe, é muito importante que o consumidor reclame. Tá? Então eu sempre digo, é uma máxima que eu não canso de repetir, o consumidor bem informado acerca dos seus direitos, ele colabora para uma sociedade mais justa. Então, aconteceu o dano, suspeitou de um dano, registrar, reclamar, para que a gente possa tentar corrigir isso aí num contexto amplo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rômulo, muito obrigado, doutor Vitor, que falou de Montes Claros. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Vitor Luiz de Almeida, do Juizado Especial de Montes Claros, no norte de Minas, e o advogado Rômulo Brasil, especialista em direito do consumidor. Nosso e-mail de contato, viajustiça@mages.com.br, e você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da Mages. Obrigado pela audiência.